A igreja é organizada e há a sucessão apostólica pela imposição das mãos. Em debate, Romano, perseguidor da Igreja de Cristo, pergunta no podcast do pastor César Cavalcante quem foi que orou sobre os pastores com imposição de mão, dando-lhes autoridade e sucessão apostólicas e como isso chega até os dias dos apóstolos. Sobre os seus pastores, né? Eu não sei se você também é pastor, você não é pastor, né? Esses teólogos autorizados, de quem eles receberam a imposição das mãos e como isso chega até os apóstolos. O intuito da pergunta é provar que pastores ou hereges, que é a forma carinhosa que ele trata protestantes, não têm autoridade ou sucessão apostólica na cabeça dele e só na cabeça dele. O único que tem essa autoridade e essa sucessão direta do apóstolo Pedro é o seu sumo sacerdote e por imposição de mãos. Primeiro, a gente não tem nenhuma sucessão apostólica aí no que você está falando. Você está pegando uma ideia alienígena, a palavra, e está aplicando nela para tentar provar a sucessão apostólica. Com essa pergunta, ele cava a própria cova para enterrar a sua vergonha, mas é insuficiente pelo óbvio. A história e a Bíblia nunca irão favorecer Roma. Não existe um versículo sequer que sustente na Bíblia uma sucessão apostólica por imposição de mão. E na história, como veremos mais à frente, elimina qualquer possibilidade de uma transferência do Espírito Santo de sacerdote em sacerdote até os dias de hoje. Você não recebe o Espírito Santo de homens, no sentido de vierem de algum dos 12, né? Nem Paulo, ele se designa como sucessor de Pedro, de qualquer um. Isso tudo vai sendo criado, vai sendo construído pela Igreja Católica ao longo dos tempos. Essa autoridade espiritual, quem dá não são os apóstolos, não são os presbíteros, é o Espírito Santo que escolhe. Se abre a Escritura, é vergonha. O que São Paulo diz aqui para Tito? É assim que deves falar, exortar e repreender com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Tito tem autoridade pelo carisma que foi imposto nele, pela imposição das mãos. Quer dizer que está escrito na Bíblia que Tito recebeu sucessão apostólica do apóstolo Paulo por imposição de mão. No Novo Testamento, tanto que ele falou de Apolo, tanto que ele falou daqueles outros que eram seguidores de João Batista, quanto que ele está falando aqui do Timóteo e do Tito, é a prática antiga, tá, de imposição de mãos para dons. Não é imposição de mãos para você criar papas, nem para criar bispos. A única coisa que está escrito é Paulo lembrando a Tito com uma oração, com a imposição de mão, que ele tem dons espirituais dada pelo Espírito Santo, que Paulo não pode transferir os dons dele, nem a autoridade que Deus deu a ele para ninguém. Quem dá dom, quem distribui os dons para aperfeiçoamento da igreja é o Espírito Santo de Deus. Paulo não se declarou sucessor de nenhum dos 12. Quem orou em Paulo com imposição de mãos quando ele se converteu foi Ananias. E Ananias não era apóstolo, só aí já cai por terra todo o argumento do Romano. Para que Paulo pudesse passar essa sucessão apostólica, esse dom, esse espírito para Tito, ele teria também que ter recebido de algum dos 12. Imagina o Papa, chefe, cabeça da igreja, sei lá, vamos botar os papas aí do Renascimento. Ele tem o Espírito Santo e está com um adolescente, está com um sobrinho, está praticando sodomia. E aí esse homem tem o Espírito Santo dentro dele e passa para outro. Imagina um Alexandre VI, assassino, cruel, matador, dizer que ele recebeu o Espírito Santo, ele comprou todo o colégio cardinalato, que ele era um dos homens mais ricos da Espanha. E olha que ainda teve outros piores do que Alexandre VI, João XII, Bento IX, Inocêncio, Sumo Pontífice com 12 anos de idade, com 18 anos de idade, e totalmente entregues à corrupção moral e à libertinagem. Todas aquelas prostitutas imundas de Roma lá, porque você tinha prostíbulos só para os bispos, prostíbulos só para os cardeais, e o Alexandre VI e outros vão fazer um prostíbulo de luxo só para eles. Aí esse homem, totalmente longe do evangelho, totalmente longe, que é o cabeça da igreja, ele vai passar o Espírito Santo para a imposição de mãos de outro na frente. Imagina esses papas que são assassinos, são matadores, são guerreiros, que fazem traições, um papa assassina o outro. Imagina o Espírito Santo passando de um em um. Isso é quase blasfêmia. O Papa. Lucas, tem como documentar todas essas... Tem. Eu mostro. Ele tem razão. Ele tem razão nos fatos que ele está dizendo. Será que tem razão mesmo? Ele tem razão nos fatos que ele está dizendo. Aí o Romano termina de se enterrar e se enrolar quando tem que aceitar, concordar, que não tem como fugir de um fato histórico. Ele tem que aceitar que esses homens não eram homens de Deus, não são santos, não tinham o Espírito Santo de Deus, eram homens devassos, libertinos, e não tendo o Espírito Santo de Deus, como vai passar para outro sacerdote?
E isso qualquer herege pode comprovar. É só pegar a história e comparar a vida desses homens com os frutos do Espírito descrito nas Escrituras. A não ser que o cidadão esteja cego de paixão por Roma, eles vão ver que esses homens não eram santos homens de Deus. E o pior de tudo isso é ouvir daquele que se diz entendido das Escrituras que o Espírito Santo é um objeto de transferência, é um título ao portador, e dizem alguns do céu que ele deu uma aula de confusão, mas do outro lado estava quem? O Lucas.